Muito bem, graça e paz, meus irmãos. Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Pasto do Vale 95.1, bem como também pelo canal Palavra Viva, em que vocês podem aí estar se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês, e aproveite e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora, mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também aproveitar a oportunidade para você que está aí me acompanhando pelo YouTube. Também quero pedir para você se inscrever no canal Miqueias Alves. Na descrição aqui desse vídeo você pode estar aí se inscrevendo no canal Miqueias Alves. Semana passada eu lancei lá um vídeo falando sobre a preciosidade do tempo. Uma mensagem, um vídeo pautado na mensagem que Jonathan Edwards ministrou no ano de 1734 na cidade de Northampton, em que você pode estar aí observando o que ele fala. Eu falo nesse vídeo um pouco sobre essa questão da preciosidade do tempo, o aproveitamento do tempo e a teologia por trás desse tema relacionado ao tempo. Eu quero indicar aí para vocês, também vou deixar aqui na descrição para vocês aí estarem assistindo. Você que também me acompanha pela rádio, você pode procurar aí no meu canal Miqueias Alves esse vídeo e estar aí assistindo. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos falar sobre bênção, herança, graça, fé, justificação. Iremos dar seguimento aqui à nossa série falando da carta de Paulo aos Romanos e dando aqui seguimento no capítulo 4 de Romanos. Então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote.
Muito bem, graças a Deus. Vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Hoje nós iremos meditar no texto de Romanos capítulo 4, a partir do verso 13 ao 17. Estamos dando aqui seguimento à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos. Você que ainda não acompanhou nenhuma dessas mensagens, eu quero incentivar a você a procurar lá no nosso canal no YouTube, Palavra Viva, todas essas mensagens na playlist Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, e maratonar lá todas essas mensagens para que você possa melhor compreender tudo aquilo que nós temos aqui ministrado. E o texto de hoje tratará aí sobre a questão da herança, da questão das bênçãos. Afinal de contas, nós somos abençoados, ou a bênção de Deus, ela vem porque nós somos cumpridores, somos homens de boas obras, ou porque existe uma fé e uma graça atribuída a nós. Vamos entender isso aí hoje. Romanos capítulo 4, a partir do 13, diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de Abraão muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Mas eu quero ainda ler esse texto na tradução da Bíblia Viva, para melhor nós compreendermos aquilo que Paulo estava aqui dizendo. O texto diz assim: portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e os seus descendentes não foi porque Abraão obedecia à lei de Deus, mas isso aconteceu por meio da justiça que vem da fé. Pois se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus são para aqueles que vivem pela lei, a fé não tem valor e a promessa é inútil. A questão, porém, é esta: quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-la. O único jeito de podermos evitar a quebra de sua lei é não termos nenhuma para quebrar. As promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé. Como sempre, de graça, temos certeza de recebê-las, quer sigamos ou não os costumes judaicos, se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos nós quanto à fé. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos e que fala de acontecimentos futuros com tanta convicção como se eles já pertencessem ao passado. Então vamos entender isso aqui, o que nós estamos aqui hoje refletindo. No início do capítulo 4, só recapitulando aqui, para nós entendermos, Paulo havia perguntado como Abraão havia sido justificado. E a resposta disso é Gênesis capítulo 15, verso 6, que diz lá que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Os rabinos dos tempos de Abraão, ou dos tempos de Paulo, melhor dizendo, acreditavam que Abraão havia sido justificado pelas obras.
havia sido justificado pelas obras. Porém, Paulo deixou claro, conforme Romanos 4, 1 a 5, que Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Abraão, por si mesmo, era incapaz de cumprir qualquer tipo de lei, até mesmo porque a lei veio muitos anos depois de Abraão, com Moisés, e o que justificou Abraão foi o fato dele ter crido, o fato dele ter tido fé, e essa fé o justificou, o tornou justo, o declarou justo. E aí Paulo continuou as suas argumentações e falou dessa fé, dessa justificação em Davi. Davi, que era um pecador, era um homem oscilante, caiu com Betseba. Porém, ele foi um bem-aventurado porque Deus não imputou a ele os seus pecados, mas sim a justiça de Cristo. E com isso, ele encontrou a verdadeira felicidade, que é o fato de alguém não ter os seus pecados imputados em sua conta, mas sim ter imputado em sua conta a justiça de Cristo, a santidade de Cristo. E aí Paulo deu ainda sequência e voltou a falar de Abraão e falou um pouco sobre a ordem dos fatos, dizendo que Abraão foi justificado na sua incircuncisão. A circuncisão não era a causa da sua salvação, mas a sua consequência. Porque alguns acreditavam que a circuncisão era a causa de uma salvação. E Paulo diz, não, mas Abraão primeiro foi justificado, depois foi circuncidado. O que significa que a justificação precede a circuncisão na carne. Aos sacramentos externos, como nós, nos dias atuais, o batismo não vem para a nossa salvação. Nós somos batizados porque fomos salvos. Nós não tomamos ceia para sermos salvos, nós somos salvos, por isso participamos da ceia do Senhor. Quer dizer, Paulo coloca e organiza muito bem os seus argumentos a respeito do tema da justificação pela fé, que é o tema central aqui. E agora, ele dando seguimento a esse assunto e continuando falando de Abraão e continuando falando sobre o tema da justificação pela fé, agora ele entra num outro aspecto, que é a questão da promessa feita a Abraão, promessa de Deus feita a Abraão, versus a lei de Deus, a lei de Moisés. Afinal de contas, as bênçãos, as promessas, todo o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão veio porque ele cumpriu a lei ou porque ele teve fé na promessa. E isso foi dado como presente, como dádiva. Essa aqui é a questão em jogo agora. E aí, só para nós recapitularmos qual havia sido a promessa de Deus para Abraão. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso de número 1 a 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Deus para Abraão. E conforme diz o que Paulo está argumentando, Abraão creu nas promessas de Deus. E, segundo Hebreus 11, verso 8, pela fé, Abraão, tendo ouvido a voz de Deus, a promessa de Deus, creu, obedeceu e foi para a terra que Deus o estava designando, sem saber para onde estava indo. Quer dizer, se Abraão tinha algo para receber da parte de Deus, ele não recebeu por méritos pessoais, ele o recebeu pela fé. Ele ouviu a voz de Deus, ele creu nas promessas, nas palavras de Deus, e isso fez com que ele fosse herdeiro, participante
das promessas de Deus, da herança, não somente ele, como toda a sua descendência. Mas o argumento que os rabinos do tempo de Paulo pensavam era o seguinte: não, Abraão foi abençoado, Abraão foi participante da herança, do cumprimento das promessas, pelo quê? Pelo cumprimento da lei. E não pela fé na promessa. E aí constitui-se um problema muito grande. E é onde Paulo vai começar aqui a explicar esse assunto que nós precisamos aqui compreender. Então, alguns pontos aqui para nós compreendermos esse tema. Número 1. A herança não estava condicionada à lei, e sim à fé na promessa. A herança não estava condicionada à lei, e sim à fé na promessa. Olha só o que o texto do verso 13 diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O que Paulo estava aqui dizendo então? Que o fato de Abraão e toda a sua descendência ter herdado a bênção da promessa não foi porque Deus havia dado isso a ele por recompensa de algo feito por mérito, mas por pura graça e fé. Ou seja, Deus não chegou lá em Ur dos Caldeus e disse para Abraão o seguinte: Abraão, eu tenho uma lei para você cumprir aqui. Eu tenho uma série de coisas aqui para você cumprir. Se você cumprir, você vai ser herdeiro das coisas que eu tenho para fazer na sua vida e na sua posteridade. Agora, se você não cumprir, aí a coisa vai ficar estreita pro teu lado. Aí eu pergunto para você, foi isso que Deus fez para Abraão? Foi isso que Deus falou para Abraão? Não. Deus chegou para Abraão em Ur dos Caldeus e ele fez uma promessa. Deus se revelou a Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão creu, Abraão obedeceu, seguiu a palavra de Deus, a promessa de Deus, unicamente pela fé. É algo sobrenatural. Isso fez dele o quê? Justo. Isso fez dele participando da justiça. Deus declarou ele justo. Ele começou a andar de fé em fé e não de obras em obras. Ele começou a andar pelas pisadas da fé, como diz o verso 12. Mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Abraão começou a andar pela fé. E pela fé ele foi conquistando as promessas, ele foi sendo participante daquilo que Deus havia lhe prometido, não só a ele, como a sua posteridade e a todas as pessoas do mundo, eu e você. Porque por meio de Cristo e por meio da descendência de Abraão, nós temos Cristo. E por causa disso, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos participando dessa promessa também em Abraão. Por méritos pessoais? Não. Pela graça, mediante a fé, pela bondade de Deus, eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus, participantes dessa herança, dessa dádiva, a salvação em Cristo. Segundo, se a herança é condicionada pelo cumprimento da lei, a fé, a promessa não tem sentido. Se a herança é conquistada pelo cumprimento da lei, a fé, a promessa não tem sentido. Olha só comigo o verso 14. O texto diz: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. É Paulo argumentando com seus opositores, ele dizendo o seguinte: então vamos pensar, se Abraão conquistou o que conquistou pelo cumprimento da lei, o que já é contraditório por si mesmo, porque a lei veio muitos séculos depois de Abraão com Moisés, se ele foi
cumpridor dessa lei e por causa disso ele foi justificado e por conta disso ele foi participante da herança, recebeu a herança, então promessa e fé não tem sentido nenhum. Você tem que esquecer fé, você tem que esquecer promessa, você tem que esquecer tudo. É tudo uma questão de meritocracia, não tem ação sobrenatural de Deus. É como uma troca, você faz isso, eu te dou aquilo. E aí você elimina o espiritual, você elimina a fé, você elimina a promessa, você elimina a confiança em Deus, você elimina todo o processo. Quer dizer, é impossível essa realidade. Abraão não poderia ser herdeiro pelo cumprimento da lei. Ele só poderia ser herdeiro pela fé na promessa. Terceiro, se for pela lei a herança, há contradição, pois a lei suscita a ira, não a bênção. Se for pela lei a herança, há contradição, pois a lei suscita a ira, não a bênção. Olha só o verso de número 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Isso aqui é muito importante. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. E se você comete se você erra um dos princípios da lei, um dos mandamentos, você é réu de todos. E a lei, e o conhecimento da lei, e o seu não cumprimento te leva à morte, ao juízo, à ira de Deus. Eu te pergunto, Abraão era capaz de cumprir toda a lei? Não. Eu e você éramos capazes de cumprir toda a lei? Não. A questão não é que nós conhecemos ou não a lei. Conhecer a gente até pode conhecer. A questão não é conhecer, a questão é ter poder para cumpri-la. E aí o texto que também Paulo já dizia e já diz, quem está debaixo da lei está debaixo do pecado. A ira vem, o juízo vem, porque você está debaixo da lei. Mas aqui o texto é muito claro, a ideia é muito clara. Se for pela lei a herança, há contradição, pois a lei só suscita ira e não bênção. Abraão não poderia ser participante da herança, da bênção de Deus, tanto a ele como a sua posteridade, pelo cumprimento da lei, porque ele seria incapaz de cumprir a lei. Ele não estaria debaixo da bênção, ele estaria debaixo da maldição. A mesma coisa eu e a mesma coisa você. Se fosse por méritos, se fosse pelas nossas próprias forças, nós nunca, jamais seríamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, participantes das bênçãos conquistadas em Cristo, a nós, pelo Evangelho, pelo sangue de Jesus. Nós jamais seríamos nova criatura, nós jamais seríamos salvos. É tudo pela graça, é tudo mediante a fé, é dádiva de Deus, é herança. Esse é o benefício de você pertencer ao Evangelho, ao povo que foi comprado pelo sangue de Jesus, foi resgatado pelo sangue de Jesus, você se tornou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Quarto, a herança é pela fé na promessa e por graça divina. Paulo conclui. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e o chama as coisas que não são como se já fossem. A herança foi conquistada unicamente pela graça, unicamente pela fé na promessa, para que nós pudéssemos ser herdeiros de Deus, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua graça. Essa é a beleza do Evangelho.
Essa é a beleza de pertencer ao reino de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Porque nós não éramos dignos de nada, absolutamente nada. Mas um preço altíssimo foi pago. Nós recebemos de graça, pela graça, porém não foi de graça. Nós nos tornamos herdeiros, somos pertencentes dessa grande vitória, mas não há méritos nossos, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Essa é a beleza do Evangelho, que eu e você entendamos isso. Que você entenda, ainda diz o texto de Efésios, capítulo 1, diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nós não fomos abençoados no tempo, nós fomos abençoados antes do tempo. O Deus que nos abençoou, o verbo está no passado. E não é que Ele vai nos abençoar, não, eu e você já somos abençoados, porque você se tornou herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Bendito é o nome do Senhor por isso. Você é abençoado em Cristo Jesus. Eu e você somos abençoados em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Deus abençoe vocês e até amanhã. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.